A verdade é que Beleza Fatal conquistou muitas pessoas, principalmente aqueles fãs de novela. Fazia tempo que uma novela não mobilizava tanta gente. Uma novela com cara de novela, com personagens marcantes, com a vilã muito carismática e uma história muito bem escrita. Tudo isso acabou contribuindo para o sucesso que Beleza Fatal é hoje em dia. E nesse vídeo aqui eu vou trazer algumas curiosidades sobre a novela, vou falar como ela foi feita e também os bastidores por trás. E se você não for inscrito, por favor, se inscreva no meu canal. Falo muito sobre filmes, sobre série e tenho falado bastante sobre Beleza Fatal aqui. Tenho trazido vários vídeos de análises dos capítulos que foram lançados e a gente está aí na expectativa do capítulo final. Então se inscreva, ativa o sininho para não perder nada e se puder deixar o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Bom, para começar as curiosidades aqui, eu preciso falar que a novela quase não aconteceu. Pois é, ela quase foi cancelada antes mesmo de estrear. Isso porque quando a Max chegou no Brasil, eles tiveram bastante interesse em fazer produções brasileiras, tanto filmes quanto séries e novelas. Afinal, novela é algo que consumimos muito e somos muito famosos por isso. Foi então que o Silvio de Abreu, depois de muitos anos na Globo, foi contratado para supervisionar o setor de novelas lá da Max. O Rafael Montes foi contratado para desenvolver um roteiro, uma história sobre uma novela, e a Maria de Médicis, após mais de 20 anos trabalhando na Globo, saiu da emissora para trabalhar na Max como diretora-geral de novela. Foi então que em 8 de abril de 2021 foi anunciado que haveria a primeira novela brasileira da Max. E por incrível que pareça, a novela não iria se chamar Beleza Fatal, e sim Segundas Intenções. O Rafael Montes, criador da novela, deu uma entrevista falando um pouco sobre isso e eu vou deixar um trecho aqui para vocês. O título original da novela era Segundas Intenções. Olha aí. Intenções. Porque para mim era uma novela em que todos os personagens, se reparar, têm segundas intenções o tempo inteiro. Então todo mundo parece querer uma coisa, na verdade, que é outra coisa. Exatamente. E aí eu escrevi por muito tempo. Eu lembro que eu sou muito organizado em termos de trabalho, né? Então, meu arquivo de capítulos era capítulo 3 SI. SI era Segundas Intenções. E aí, uma bela hora, uma conversa com os executivos falando, é um nome muito abstrato, Segundas Intenções. Talvez a gente tenha que ir para uma coisa um pouco mais concreta e tal, não sei o quê. E aí fizemos uma lista de nomes, assim, cada um veio com uma ideia. E eu fui pensar aqui, fiz uma lista de vários nomes também. Tinha a impostora, não lembro, tinha vários nomes. E aí, uma bela hora eu cheguei no meu favorito, que era Beleza Fatal, porque quando eu penso na novela, eu penso muito numa novela que gosta de ser novela, tem orgulho de ser novela dos anos... Sabe aquelas novelas que eu cresci vendo, né? Dos anos 90, 2000. Tem um quê de thriller do Brian De Palma, sabe? Assim, Vestida para Matar. Uhum. Então eu queria um título que trouxesse essa energia. Tem glamour, né? Do glamour e também do crime. E aí eu cheguei no título Beleza Fatal. E quando tudo parecia que ia bem, pela primeira vez a gente ia ter uma novela brasileira feita por um grande streaming, aconteceu uma fusão entre a Warner e a Discovery, e isso mexeu bastante com as produções da Max, que também faz parte de todo esse bolo. E com isso, diversas produções foram engavetadas ou até mesmo canceladas. Vários filmes, várias séries, e a novela, que até então se chamava Segundas Intenções, entrou também nessa lista. Porém, o Rafael Montes continuou escrevendo o roteiro. Ele finalizou todo o roteiro, todos os capítulos, os personagens, enfim, ele escreveu toda a história na esperança que esse projeto fosse voltar. E não é que voltou, em 2023 a gente teve a confirmação de que a novela ia acontecer e as gravações já começaram naquele mesmo ano. Ou seja, muito do que a gente está vendo na novela hoje não foi gravada em 2025, tampouco em 2024, e sim no ano retrasado, pois é. Porém, o elenco que a gente conhece hoje em dia não seria o elenco oficial quando estavam pensando em fazer a novela há muito tempo atrás. Antes desse adiamento, né, e tudo o que aconteceu, eles tinham outros atores confirmados no projeto. A Sofia, por exemplo, não iria ser interpretada inicialmente pela Camila Queiroz. Quem iria dar vida à Sofia era a Alice Wegman. Porém, quando a novela foi adiada e eles decidiram retornar com o projeto, ela já não podia mais, porque ela já tinha sido escalada para a segunda temporada
da série Justiça. O Benjamin quase não foi vivido pelo Caio Blá. Na verdade, quem iria interpretar ele seria o Daniel Oliveira. Porém, o Daniel decidiu voltar para a Globo e gravar a novela Guerreiros do Sol. E com isso, o Caio Blá foi escalado no lugar. No lugar do Erson Capri, como o Átila, quem iria fazer ele seria o Antônio Fagundes. Pois é, eu adoro o Átila de hoje em dia. Apesar de eu achar um personagem muito detestável, eu acho que o ator é incrível e, enfim, deu vida a esse personagem, mas eu confesso que tenho muita curiosidade de saber como seria o Antônio Fagundes interpretando esse personagem. Deixa aqui nos comentários se você também ficou curioso ou curiosa para saber como seria isso. Sabe a Ana Argento, que chegou aí nos últimos capítulos, bagunçando toda a história, né, revelando que na verdade não estava morta? Ela é interpretada hoje pela Mônica Torres. Mas antes, quem iria dar vida a essa personagem seria a Maitê Proença. E olha que doideira, hoje quem vive o Tomás é o Murilo Rosa, mas já foi cogitado o Reinaldo Gianecchini interpretando esse personagem. Porém, ele seria um pouco diferente do que o Tomás é hoje em dia, porque o Tomás hoje é esse mocinho, esse cara doce, tranquilo e que, enfim, só faz coisas boas, apesar de ter um passado bastante obscuro. Mas no roteiro inicial, o personagem que seria do Reinaldo Gianecchini, na verdade, seria um personagem com uns traços de vilania também. Ele teria muita inveja do Benjamin e eles entrariam em uma disputa aí pelo poder da clínica. No lugar da Vanessa Giacomo como a Cleo, quem iria interpretar ela seria a Hermila Guedes, que é uma atrizaça, eu adoro essa atriz, mas infelizmente acabou não rolando. E olha que curioso, o Murilo Rosa, antes de fazer o Tomás, na verdade ele ia interpretar o Rubem, o marido lá da Lola. Só que com essa mudança aí na história, o Murilo Rosa foi, né, fazer o Benjamin e o Rei Black fez o Rubem. Já o Gabriel, né, o pompom da Lola, seria vivido pelo Rodrigo Simas. Porém, o ator desistiu do projeto para fazer as gravações da série Vidas Bandidas lá no Disney Plus. E aí, o Romani acabou assumindo esse personagem. A Elvira não seria interpretada pela Giovanna Antonelli. Pois é, ela não foi escalada inicialmente para fazer essa personagem. Quem faria ela seria a Karine Telles. Porém, com toda essa reformulação, a Karina foi para outros projetos e a Giovanna Antonelli entrou para o elenco. Eu amo a Karine Telles, é uma das minhas atrizes favoritas, mas eu acho que não tem como olhar a Elvira e não enxergar a Giovanna Antonelli. E uma curiosidade muito interessante, que eu não sabia, talvez quem assista a Band já saiba, é que houve um concurso para decidir quem iria ser a atriz que iria interpretar a Rebeca Paixão na novela. Pois é, eles fizeram um concurso de atuação com parceria com a Max para decidir, né, quem seria a atriz que fosse interpretar a Rebeca. E quem acabou ganhando foi a Larissa Bocchino. Só que isso tudo foi antes do adiamento da novela e a Larissa acabou sendo protagonista de uma outra novela que é No Rancho Fundo e não pôde mais continuar nesse projeto da Max. Então a Fernanda Marques foi escalada para esse papel. E há uma teoria na internet de que quem iria viver o Rogue seria o João Vicente. E que haveria um plot sobre esse personagem, né? Que é um grande aliado e comparsa do Benjamin. No fim aí da novela, iria ser descoberto que o Rogue era irmão do Benjamin. Ou seja, ele era filho do Átila. Porém, com o adiamento, a novela foi toda reformulada. O ator que acabou interpretando o Rogue foi o Marcelo Serrado. E essa história de que ele seria irmão do Benjamin não aconteceu. E olha, foi apenas a Camila Pitanga que foi escalada para essa novela desde o começo. Basicamente, o Rafael Montes escreveu esta personagem, a Lola Argento, para ela. E isso é muito legal porque eu não consigo imaginar uma outra atriz interpretando a Lola tão bem quanto a Camila Pitanga. Uma outra curiosidade é que desde o começo eles pensaram em exibir a novela na TV aberta. Apesar de ela ser originalmente da Max, que é um streaming, né, fechado, eles tinham a ideia de expandir esse projeto, né, de fazer com que muitas pessoas assistissem. Foi então que eles começaram umas conversas com o SBT, para que a novela fosse exibida lá. Só que nos 45 minutos do segundo tempo, a Band foi lá e fechou o contrato, deixando o SBT comendo poeira. Embora os atores não tenham gostado dessa novidade, porque eles acreditam que a emissora, né, não valoriza muito bem o grupo de atores. Mas o fato é que a novela está sendo exibida
lá na Band. E agora, falando mais sobre os bastidores da novela, a Camila Pitanga fez um vídeo nas suas redes sociais contando um pouco dos bastidores e tem muita coisa legal. Primeiro que a novela foi gravada inteira de uma vez. Sim, os 40 capítulos que a gente viu foi gravado de uma vez só em apenas 6 meses. Diferente das novelas da Globo, que a gente sabe que elas podem ser mudadas de acordo com o que a audiência está pensando, de acordo, né, com o gosto da audiência, Beleza Fatal não. Tudo foi gravado de uma vez, então nada que a gente gostasse ou não gostasse, ela seria mudada depois. Quem não sabe, são 40 episódios e a gente gravou tudo. Tudo que você vai ver foi gravado em mais ou menos uns 6 meses. E a gente gravou assim por cenário. Então quando eu ia pra casa da Lola, quarto de Lola, eu gravava cenas de A a Z. Era uma maratona, era uma verdadeira gincana. A Camila Pitanga fala também como foi gravar as cenas de ação, né? A gente vê várias cenas da Lola ali com arma e tal. Ela fala um pouco sobre essa experiência e, sério, detalhe para essa arma dela, que é muito bonitinha, é uma arma pequena, e, enfim. Fica aqui com o vídeo. Ah, nessa novela eu tenho algumas cenas de ação que eu não usei dublê. Então tem cenas que eu tenho que pular obstáculos, que eu tenho que subir escada de salto, de lace, toda a figurinária trabalhada em Lola, e eu dei conta do recado. Nas cenas de ação, tinham cenas assim que eu tinha que lidar com uma arma. Algumas, não foi uma só, não. Logo no início, eu tinha verdadeiro pânico. E eu acho que eu não deixei de ter medo de arma. Em algum momento, lá no final, a Lola já está vivendo tantos dilemas, está num momento tão catártico. Eu confesso que eu me diverti um pouquinho de estar ligada a essas cenas de ação, de fuga, de tentativa de morte. Olha, a novela é doida. E para terminar, ela fala um pouco sobre o elenco, né? Sobre como foi trabalhar com a Camila Queiroz e a Giovanna Antonelli, que, pasme, elas nunca tinham trabalhado juntas. O que mais? Ah, foi a primeira vez que eu contracenei com Camila Queiroz. Que atriz deslumbrante. Ela é sofisticada, ela é up-to-date, ela é toda antenada. Ela é uma mulher pé no chão, uma pessoa gostosa de você contracenar, de você pensar a vida. Foi realmente maravilhoso. E também não tinha contracenado com Giovanna Antonelli, essa luz, essa grande potência, essa mulher incrível, que eu também tive cenas deliciosas. Ai, que bom poder estar com duas grandes atrizes. E por último também ela fala do Lolindo. E eu espero de verdade que o Lolindo apareça aí no último capítulo da novela. Seria icônico a novela terminando com ele. Tem um personagem que eu acho que vai roubar a cena. Eu tenho medo. Tenho medo dele me ofuscar em cena. É o Choquito! É o meu cachorro. O nome, o personagem se chama Lolindo, mas o Choquito é irresistível. Ele é o Johnny Depp de cachorro. E essas foram as curiosidades sobre Beleza Fatal. Essa novela que tá aí movimentando a internet e as pessoas. Tá muito legal poder acompanhar. Lembrando que na sexta-feira vai sair o capítulo 40, né? O capítulo final dessa história. Vou assistir e no sábado eu trago aqui a minha análise completa de tudo o que aconteceu. Se você gostou desse vídeo, como eu falei, deixa o like que me ajuda bastante. Compartilha para todo mundo que gosta de Beleza Fatal. Até a próxima. Tchau!